Está no ar o RBV News, edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Uma jovem de 21 anos foi estuprada e assaltada na noite de ontem, após descer do ônibus no bairro Iraci Coelho, em Campo Grande. Ela relatou à polícia militar que o homem aparentava ter 37 anos de idade e abordou com uma arma que, segundo ela, seria um objeto artesanal. Ele a levou para um terreno baldio e depois cometeu o estupro. O bandido ainda levou R$ 10 e o celular. A Polícia Civil está investigando o caso e o autor ainda não foi encontrado. Durante o mês de agosto, o Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia, em parceria com a Superintendência de Benefícios Sociais, levará o tema homofobia às reuniões com famílias beneficiárias do programa Vale Renda, programa de transferência de renda do governo do estado. Segundo o levantamento da Secretaria de Direitos Humanos, 61,9% dos registros de denúncias de homofobia tiveram como agressor alguém próximo à vítima. O levantamento também aponta um grande número de casos em que a família rejeita os jovens que revelam sua orientação sexual, manifestando essa rejeição através da negligência e do abandono. Para discutir melhor essa questão, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos, Leonardo Bastos. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Para começar, eu quero que você dê uma explicação sobre o trabalho que é feito no centro. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem? Bom, o governo do estado, ele tem uma estrutura para atender a população LGBT. Então, essa estrutura tem já 5 anos de funcionamento em razão do preconceito em que as pessoas são submetidas, né? A nossa sociedade, para alguns temas, ainda tem dificuldade de lidar com isso. A diversidade sexual é um desses temas e as pessoas sofrem preconceito que a gente chama de homofobia, que é um termo até novo para algumas pessoas, mas para todo mundo entender, é como se fosse um termo similar ao racismo, que é um termo que as pessoas conhecem mais. Então a gente fala de homofobia, de todo o preconceito que a população LGBT ela vem a sofrer. Então o centro ele tem uma estrutura de atendimento para essa população, com orientação jurídica, atendimento psicossocial, psicólogos, assistentes sociais, como também nós temos uma lei no nosso estado, que é a Lei 3.157, que é a lei que coíbe qualquer forma de discriminação, de tratamento diferenciado. Então, alguma pessoa que, em razão da orientação sexual, de ser lésbica, gay, ou da identidade de gênero, de ser travesti, por exemplo, ela, sofrendo alguma discriminação, ela nos procura, um processo administrativo é aberto e aí, dependendo da apuração, algumas sanções podem ser aplicadas, que é multa, advertência por escrito, ou, no caso de uma empresa, de um estabelecimento comercial, inclusive, ele tem problemas com o alvará de funcionamento. Então, nós temos esse papel de atendimento à população, também de informar as famílias, né? Um grande papel nosso também é de levar informação para as pessoas sobre esse tema. E, além disso, é de coordenar as políticas no governo do estado. Então, a gente trabalha junto com as outras secretarias para que as políticas de educação, saúde, segurança pública tenham esse recorte da diversidade sexual. Hoje, quando a gente pensa a nossa sociedade, a gente pensa sempre a partir de um casal heterossexual, de um homem e de uma mulher junto. Mas a gente tem um homem e a mulher, o homem, a mulher e a mulher, e a gente tenta levar essa discussão, que é a grande forma de superar qualquer forma de preconceito. E como que você avalia essa questão da homofobia aqui na nossa cidade? Campo Grande é uma capital, mas é uma capital de um estado ainda que é conservador, né? Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma cultura conservadora. A gente tem episódios mais ligados à família, a instituições. Nós não temos índices, por exemplo, de assassinatos de LGBT em comparação a outros estados, mas a gente tem um preconceito que é forte ainda das pessoas. Então, nós temos, em especial na nossa cidade, a dificuldade ainda das pessoas de conviverem com a diversidade. Esse é um desafio, né, do nosso tempo, é de conviver com todas essas possibilidades e o jeito de ser das pessoas. O que a gente tenta fazer é investir em informação, em campanhas alusivas, para que as pessoas repensem essa posição. Né? A homossexualidade ela não é doença, ela não é perversão, né? A gente não considera que seja algo negativo ou errado,
né? Então tem uma questão religiosa que é forte também. Mas no caso, você citou campanhas, você acha que falta ainda campanhas para esclarecimento desse preconceito que se cria de uma coisa que as pessoas não conhecem, né? Sim. Olha, precisamos de muito, cada dia mais de mais informação. Por exemplo, as famílias não falam sobre diversidade sexual com seus filhos. A escola ainda também... é um tabu dentro das famílias. Exato, ela não vai falar sobre isso. Nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho seja lésbico ou gay. A escola não fala sobre isso também, ou seja, nós crescemos, nos formamos e vamos para o mercado de trabalho, para a sociedade de uma forma geral, sem ouvir falar que existe diversidade sexual. Então a gente acredita que parte do preconceito se dá por essa desinformação. Quando você informa as pessoas que isso é algo que vem junto com a humanidade, que é antigo, que não é algo novo, que não é uma coisa da moda, que é algo que não é considerado doença pela Organização Mundial de Saúde, a gente percebe que a gente tem uma mudança de atitude. Certo. O relatório ele aponta que 61,9% dos registros de denúncias, né, tiveram como agressor alguém próximo à vítima. Que nesse caso seriam essas pessoas próximas. Por que essas pessoas próximas agridem primeiro a vítima? Que seriam dentro do seio familiar que acontece? Por esse despreparo. Então vamos pensar numa família, um pai e uma mãe que nunca receberam informação sobre diversidade sexual. Eles acham que o filho está fazendo algo errado, que é algo da vontade dele. A orientação sexual não é uma escolha, né? A gente não tem uma explicação científica sobre isso. E aí os pais também eles não estão preparados para lidar com isso. E aí, ao invés de ser esse espaço de apoio e acolhida para os filhos, eles acabam, através das agressões psicológicas e até físicas, fazendo esses filhos sofrerem um pouco mais. Para isso, por exemplo, essa estratégia com as famílias do Vale Renda tem para suprir justamente essa demanda, preparar melhor as famílias para lidar com essa situação. É difícil, obviamente, para o filho que é homossexual ou LGBT, mas os pais também eles sofrem por não saber como lidar. E não sabendo, eles acabam reforçando essa violência dentro de casa. E quais são as orientações que se passam para essas famílias? A primeira palavra que a gente vai tratar é justamente disso. São informações simples, né? É dizer que a diversidade sexual existe, que não é algo antinatural, que não é doença. A gente tenta desconstruir essas raízes do preconceito que normalmente as pessoas têm e focando para o respeito às diferenças. Nenhuma sociedade ganha discriminando as pessoas. Eu, você, nenhum cidadão ou cidadã ganha nada discriminando outra pessoa em razão da orientação sexual, do sexo, da forma de ser. Então a gente tenta focar que é possível conviver com a diversidade e respeitar as pessoas, que só assim a gente vai viver numa sociedade melhor que todo mundo quer. Se a gente pergunta se a nossa sociedade está boa, as pessoas dizem que tem que melhorar. Mas essa melhora começa da gente também, tendo uma postura de conviver com tudo que a gente tem na nossa sociedade. Bom, vão ser feitas palestras nos bairros. Como foi feita a escolha desses bairros e quais serão os bairros onde serão realizadas? Nós fizemos uma escolha geográfica mesmo, né? Nós vamos passar por todas as micro-regiões de Campo Grande. Assim, nas políticas públicas, Campo Grande ela tem as suas subdivisões, então pelo menos em cada uma das regiões a gente vai passar. Os nossos técnicos diretamente que trabalham conosco, mas o Vale Renda, esse mês, todas as reuniões serão trabalhadas esse tema. Todas, assim, então todas as reuniões de Campo Grande, nós vamos ter os técnicos falando sobre isso. E como que essas pessoas recebem essas palestras? Elas ainda recebem receosas, não querem participar? Como que vocês fazem esse tipo de abordagem? Porque a gente sabe que é um tema delicado. Exato. Principalmente porque a sociedade é uma sociedade muito machista. Sim. Olha, cada reunião é uma reunião, porque assim, as famílias, elas têm que ir porque é parte do compromisso delas em razão do benefício. Então, quando elas chegam lá e são convidadas a discutir esse tema, e é uma diversidade de pessoas, então, geracionais, idosos, crianças, mães, então não é um público específico. As pessoas, elas têm recebido bem de uma forma geral, porque eu acho que quando você coloca para as pessoas a importância de respeitar o outro, que esse não respeitar faz com que outras pessoas sofram, né, que elas não têm acesso
a uma série de serviços públicos, pelos constrangimentos, por se sentirem culpadas, acho que as pessoas elas se levam a pensar também e repensar suas posturas. Então tem sido interessante, porque a gente tem falado para alguém que nunca ouviu falar disso. Então a receptividade, na minha avaliação, na maioria das vezes, ela tem sido boa. E ainda que não seja, algumas pessoas manifestam algumas opiniões contrárias, mas eu acho que o espaço que a gente está propondo é justamente para isso. É discutir para que as pessoas repensem os seus preconceitos. Então até falar das existências, para nós, é interessante que a gente pode esclarecer a partir disso. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço. E no próximo bloco, você confere as notícias que foram destaque no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Voltamos já. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. A forte massa de ar seco continua predominando sobre o estado e a terça-feira será de céu claro, passando a parcialmente nublado nas regiões centro e norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia segue com tempo claro, névoa seca e baixa umidade relativa do ar à tarde. As temperaturas estão estáveis e ficam entre a mínima de 15 graus e a máxima de 33. Em Campo Grande, o dia terá predomínio de sol entre algumas nuvens, névoa seca e baixa umidade do ar no período da tarde. Não chove. As temperaturas estão estáveis e variam entre a mínima de 19 graus e a máxima de 30. Confira a previsão para as 5 capitais do país. Agora os fatos de Mato Grosso do Sul. O período eleitoral vem transcorrendo com tranquilidade em Mato Grosso do Sul. Até o momento, nenhum tipo de incidente grave foi registrado. Mas você sabe a quem recorrer para formalizar uma denúncia? Uma das opções é o Disque Denúncia do Tribunal Regional Eleitoral, que já está em pleno funcionamento. Denúncia tem boa tarde? O cidadão se identifica, denuncia e recebe orientação. Na verdade, assim, é bem relativo. Há momentos que fica tranquilo, né, calmo, e há momentos que às vezes toca este telefone como o outro também ao mesmo tempo. E assim, o expediente é das 8 ao meio-dia e do meio-dia às 7. E as denúncias mais comuns são relatos, as pessoas realmente estão mostrando que querem denunciar as irregularidades? Como que está sendo? Sim, demonstram bastante, tem bastante interesse. O Disque Denúncia do Tribunal Regional Eleitoral começou a valer no último dia 6 de agosto e já recebeu 29 ligações, sendo 22 só da capital. As irregularidades mais comuns são desde compra de voto a propaganda eleitoral. Em Campo Grande, as irregularidades são encaminhadas à 35ª Zona Eleitoral. Já no interior do estado, nas respectivas zonas eleitorais. Outra oportunidade de denúncia disponibilizada à população é a campanha Eleições Limpas da OAB. As pessoas podem denunciar pelo telefone ou internet. A campanha Eleições Limpas foi lançada esse ano, em 2012, pela OAB Seccional Mato Grosso do Sul, para aproximar o cidadão da questão da eleição, procurando receber a denúncia conforme ele fosse vivenciando isso nesse ano eleitoral. E atenção, o Disque Denúncia da OAB e do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul vão funcionar até o término das eleições.
Em Três Lagoas, um motociclista vem chamando a atenção nas ruas, mas não é por causa da moto ou dos acessórios chamativos. O motivo é um passageiro muito especial que ele faz questão de carregar na garupa todos os dias. Acho que você deve estar se perguntando o que é isso. Pois é, esse é o cachorro Collie e ele passeia com seu dono todos os dias por Três Lagoas. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem, e isso é verdade. No caso de Roberto, ele possui um amigo um pouco especial, o Collie. Basta mostrar esse capacete, esse pequeno capacete que mal cabe na nossa cabeça e chamar o cachorro para um passeio de moto. Collie, vamos passear de moto? Vamos? Pula? Que ele já pula para sair para uma nova aventura. Roberto nos conta como descobriu essa habilidade no seu cão. Eu tinha uns 8 meses quando eu comecei. Eu coloquei ele no tanque uma vez que eu estava com pressa. E no tanque ele veio normal, né? Aí a partir desse dia eu comecei a colocar na garupa, andando devagarzinho. Aí ele foi acostumando, se adaptando. E hoje toda hora que eu pego a moto eu já quero vir para cima dela. O cachorro é tão especial que já foi até sequestrado. O cara, acho que sequestrou ele aqui, pegou ele em frente à loja e ficou um mês negociando comigo pra, cobrar um resgate, né? E cobrar uma quantia de R$400. Mas me trouxe ele, graças a Deus. Com as orelhas balançando com o vento e com seu pequeno capacete na cabeça, pode passar por buracos entre os carros e até mesmo fazer algumas manobras que ele se equilibra. E ainda mais chama a atenção dos três lagoenses. Fiquei impressionada, nunca tinha visto o cachorro andar de moto, não. Primeira vez que eu estou vendo. Primeira vez que eu vi e estou impressionado de ver o cachorro andar de moto. É a primeira vez que estou vendo e acho interessante para despertar a população para que eles usem o capacete para a segurança do próprio, né? É isso que eu penso. Um carinho especial entre homem e cão mostra que na falta de um amigo, o cachorro pode ser um ótimo companheiro de aventuras. E o RBV News edição manhã termina aqui. Mais informações você confere às 6 da tarde. Tenha um bom dia.